e sua descendência. O livro mais lido de toda a história, a Bíblia empurrou a fé de bilhões de pessoas e moldou o próprio mundo em que vivemos. Mas e se houvesse algo que não estivesse drasticamente claro no modo como as pessoas decifram a Bíblia? O que vamos discutir é os Anunnaki e sua descendência na Bíblia. Estas são partes muito importantes da Escritura que muitas vezes passam despercebidas pelos leitores, mas lançam alguma luz sobre um lado diferente da Bíblia e a própria fé em que bilhões de pessoas acreditam. Antes de entrarmos na própria Escritura, vamos tentar esclarecer o que sabemos sobre quem eram os Anunnaki. Quem são os Anunnaki? Ano sumério, Deus sumério. Anunnaki é uma palavra que ficou famosa por Zecharia Sitchin, já falecido em 2010. Encontrado em muitos de seus livros famosos, Sitchin explorava a mitologia antiga, estruturas megalíticas ao redor do mundo e vários livros para demonstrar que uma raça extraterrestre visitou o nosso planeta. O interessante é que esses eram os deuses encontrados nas tábuas sumérias. Os Anunnaki eram divindades reais e seus nomes vêm do antigo deus do céu Anu. Mas quando você olha mais fundo nas tábuas sumérias, você começa a notar que há uma relação comparativa entre a Bíblia e o que essas culturas antigas acreditavam. Quando você começa a olhar profundamente a Bíblia, você verá que há algumas semelhanças que muitas vezes passam despercebidas até mesmo pelas pessoas mais religiosas. Tais ocorrências incluem gigantes na Bíblia. As Tábuas Sumérias. As Tábuas Sumérias foram escritas pelos sumérios. Esta era uma sociedade que inventou a escrita e tinha conhecimentos avançados de matemática, ciências e astronomia. De acordo com essas tábuas, os Anunnaki, ou Ananji, eram anjos. Estas eram pessoas tecnologicamente avançadas e que realmente viveram na Terra por volta de 8.200 anos antes de Cristo, no Oriente Médio. Ninil e Enlil estavam no centro das histórias. Ninil era a deusa que governava a terra e Enlil era seu marido. O deus da guerra, Ninurta, era filho de Enlil e Ninlil. Esses deuses são muito semelhantes aos deuses que você conheceria de Grécia e Roma antigas, e essa é a primeira vez que ouvimos sobre o Jardim do Éden. Este é o mesmo Éden que conhecemos da Bíblia. Dentro das tábuas sumérias, Ninlil pede ao Conselho dos Sete para criar o que é chamado de Éden. Este é um jardim celestial. Os Anunnaki também estavam ligados aos vigilantes, que são encontrados no livro de Enoque. Não surpreendentemente, os vigilantes estavam encarregados de vigiar o Éden. O livro de Enoque. Um livro que é uma antiga obra religiosa judaica, o livro de Enoque é a tradição de Enoque e está intimamente ligado a Noé. Como você já sabe, Noé estava encarregado de salvar todos os animais do mundo, e foi seu bisavô quem escreveu o livro de Enoque. Muito parecido com a Bíblia, o livro de Enoque é realmente uma série de livros diferentes. Dentro do livro, você encontrará o seguinte: o livro dos observadores, livro das parábolas, o livro astronômico, as visões dos sonhos, as epístolas de Enoque. Esta é uma leitura muito importante se você quiser se aprofundar no texto religioso. Os vigilantes caíram na terra e são a nossa forma de anjos que geraram os Nefilins. O interessante é que muitos dos nomes encontrados neste texto se correlacionam diretamente com a Bíblia. Azazel, Rafael, Gabriel. E enquanto o livro não é considerado parte da Bíblia, muitos acreditam que é um dos textos que tem significado religioso. Existem muitos desses livros que não entraram na Bíblia que você e eu conhecemos hoje. Por quê? Pode ser que esses textos vão contra o que a Igreja vem nos dizendo há séculos.
O que vimos até agora é que esses dois textos antigos parecem se fundir perfeitamente. Mas vai ainda mais fundo do que com os Anunnaki. A escritura que é da maior importância é Gênesis 5:18. Dentro deste texto, você encontrará Enoque que gerou Matusalém, que gerou Lameque, que foi pai de Noé. Isso está dentro da Bíblia Sagrada e está diretamente correlacionado com os dois textos, o livro de Enoque e as tábuas sumérias. Segundo os textos sumérios, traduzidos por Sitchin, os Anunnaki vivem milhares de anos, em média 500 chars. Um char equivale a 3.600 anos. Segundo os Anunnaki, o tempo de vida está relacionado ao tempo char que o planeta deles, Nibiru, leva para orbitar o Sol. Portanto, um Anunnaki em Nibiru pode viver até assustadores 1.800.000 anos. Não é à toa que os humanos os tratavam como deuses. Os Anunnaki, vivendo no planeta Terra, estavam envelhecendo muito rápido, e por este motivo, tiveram que abandonar nosso planeta. Para criar um novo homem, com mais inteligência e capaz de entender e cumprir as ordens dos Anunnaki, o médico e geneticista Anunnaki, Enki, meio-irmão de Enlil, filho de Anu, rei de Nibiru, decide alterar a genética do hominídeo que vivia nas estepes, e implanta parte de seu código genético no novo homem. Mas não lhe dá a vida longa dos Anunnaki. Foram necessárias 14 voluntárias Anunnaki para gerar os primeiros grupos de humanos, que se tornaram trabalhadores primitivos, que atuavam na mineração e cultivo da terra. Enki então, decide ser mais ousado em suas experiências, e decide copular com duas novas belas humanas, e daí nascem o primeiro casal, filhos do Todo-Poderoso. Estes herdam parte da vida longa dos Anunnaki, mas esta vida longa vai se perdendo a partir da mistura entre os genes de outras raças de vida curta. Na Bíblia, há vários personagens que viveram centenas de anos. Isso prova que de fato, os descendentes de Enki realmente existiram e se tornaram o povo eleito. Veja alguns exemplos. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Gênesis 5:5. E foram todos os dias de Noé, 950 anos, e morreu. Gênesis 9:29. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Jó 42:17. E foram todos os dias de Enos, 905 anos, e morreu. Gênesis 5:11. E foram todos os dias de Cainã, 910 anos, e morreu. Gênesis 5:14. E foram todos os dias de Malaleel, 895 anos, e morreu. Gênesis 5:17. E foram todos os dias de Jered, 962 anos, e morreu. Gênesis 5:20. E foram todos os dias de Matusalém, 969 anos, e morreu. Gênesis 5:27. E foram todos os dias de Lameque, 777 anos, e morreu. Gênesis 5:31. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Harã. Gênesis 11:32. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Gênesis 47:28. E depois disto viveu Jó, 140 anos. E viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Jó 42:16. E era Arão, de idade de 123 anos, quando morreu no Monte Hor. Números 33:39. Os gigantes na Bíblia.
Os anjos caídos, uma outra raça de Anunnaki, mais fortes e robustos, que no início trabalhavam na mineração e vigilância, se misturariam com os povos nativos, conforme declarado no livro de Enoque. Onde os gigantes se encaixam em tudo isso? Bem, esta raça de Anunnaki, que provavelmente são modificados geneticamente, para serem mais fortes e robustos, começaram a se misturar com os povos nativos, e essa união levou à raça híbrida que foi chamada de gigantes. Os gigantes podem ser encontrados no capítulo 7 do livro de Enoque. As palavras exatas são: e as mulheres que conceberam deram à luz gigantes, cuja estatura era de 300 côvados. O livro de Enoque não é a Bíblia, mas a Bíblia fala sobre os gigantes. Mas tenha em mente que tudo isso ocorreu antes do grande dilúvio que Noé é conhecido como parte da história bíblica. Houve uma guerra no céu que fez com que os vigilantes, ou soldados Anunnaki, se misturassem com as mulheres na terra, que acabaram resultando no nascimento dos gigantes. Isso ocorre após o grande dilúvio, o que significa que esses gigantes devem ter percorrido a terra, mesmo após a ocorrência do dilúvio. Existem várias ocorrências de gigantes em Deuteronômio, que você pode encontrar em Deuteronômio. O que é muito importante entender é que os Anunnaki não são os criadores do mundo ou dos seres vivos. Em vez disso, esses são anjos caídos que foram criados por Deus. Você também encontrará menção a Enki, que é um deus sumério que é considerado o senhor da terra e interventor da genética humana há dezenas de milhares de anos antes do dilúvio. Olhando mais fundo na mitologia, você também encontrará que existem gigantes mencionados em muitos textos. Isso não ocorre apenas em uma parte do mundo. Menções de gigantes foram encontradas em todo o mundo, incluindo Roma, Índia e Egito. Praticamente todos os cantos do mundo têm alguma menção de gigantes ou raça semelhante que se misturou com os humanos. Só para citar alguns, você pode encontrar gigantes no seguinte: mitos nórdicos, Jotunheim, uma terra dos gigantes. Diferentes tipos de gigantes também são mencionados, como o Jotun e o Jotun. Gigantes de fogo até viviam em Muspelheim. Textos hindos. Curiosamente, os gigantes conhecidos como Daitias lutaram contra os deuses porque tinham ciúmes de seus meio-irmãos. Textos gregos. 2 grandes gigantes chamados Gei e Tártaros são mencionados em uma tentativa de invadir o céu. Afirma-se que esses gigantes foram lançados à terra com a ajuda de Hércules e jazem enterrados embaixo do Monte Etna. Não é tão absurdo, mesmo olhando para o mundo de hoje. Existem algumas pessoas que são excepcionalmente altas. Temos pessoas, como Bates, que tinham 7,11 de altura, e até Carlos Magno, a quem eles dizem ter 8 pés de altura. John Middleton teria 9,3, e a revista britânica Strand publicou uma foto em 1895 de um túmulo que foi descoberto na Irlanda com uma pessoa que tinha 12,2 de altura. Esta pessoa que teve um braço de 4,6. Enquanto os restos do gigante costumavam ser exibidos em exposições, ninguém ainda sabe exatamente o que aconteceu com essa prova de que existiam gigantes. Vejamos algumas passagens na Bíblia que falam sobre gigantes. Também essa foi considerada terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam Zanzumins. Deuteronômio 2:20, um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces, e de que já ouviste. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Deuteronômio 9:2, também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13:33.
Também estes foram considerados gigantes como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam Emins. Deuteronômio 2:11. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Deuteronômio 2:10. Estes nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. 1 Crônicas 28, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes e que habitava em Astarote e em Edrei. Josué 12:4. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Josué 13:12. Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. 2 Samuel 21:16. E acontecer disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. 2 Samuel 21:18. E, depois disto, aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer, com os filisteus, então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai, dos filhos do gigante, e ficaram subjugados. 1 Crônicas 24. Um povo grande, e numeroso, e alto, como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora, e habitaram no seu lugar. Deuteronômio 2:21. E o restante de Gileade, como também todo Bazã, o reino de Og, a meia tribo de Manassés, toda aquela região da Argobe, por todo Bazã, se chamava terra dos gigantes. Deuteronômio 13:13. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6:4. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão, e 6 em cada pé, e que também era filho do gigante. 1 Crônicas 26. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós, as cidades são grandes e fortificadas de até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Deuteronômio 1:28. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascera do gigante. 2 Samuel 21:20. Porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura enrabado os filhos de Amon? De 9 côvados, o seu comprimento, e de 4 côvados, a sua largura, pelo côvado comum. Deuteronômio 13:11. Os Anunnaki deixaram várias evidências de que eles existiam, e o tema gigantes é um dos muitos que ainda são explorados hoje. Mesmo em nossa própria Bíblia, vemos que há alguma prova por trás dos Anunnaki que muitas pessoas ignoram como um mero mito em si. Sabemos que isso é controverso para muitos, pois a civilização foi condicionada a adorar o Deus bíblico, e não questionar suas palavras, mas pedimos aos que têm mente aberta que considerem as Escrituras sob uma visão diferente,